Agora, a nossa história, o nosso papo é com ele, professor Itaparica. Professor Itaparica que é nascido na localidade de Pacajá e hoje vai contar um pouco dessa história, né, professor? Eu gostaria que você contasse um pouco da história do Itaparica como profissional, professor, e como, digamos assim, mestre da educação física. Tudo bem, professor? Boa tarde, bom dia a todos. Quero agradecer a equipe, né, por esse momento. É a primeira vez que alguém nos procura, né, para repassar algo um pouco da nossa vida e da nossa profissão. Você sabe que nós, seres humanos, a gente tem que ter objetivo na vida, tem que ter sonho na vida. E eu fui um sonhador. Eu tinha 4 sonhos na minha vida. O primeiro sonho meu era ser professor de educação física. Conseguiu? Consegui. O segundo sonho meu era ser preparador físico do Paysandu e do Remo. O segundo sonho meu era andar de avião a jato. Eu não acreditava que um avião levava 200, 300 passageiros. E o terceiro sonho meu era um dia voltar a Cametá e servir meu município. E hoje eu estou aqui. Então esse era um dos maiores sonhos meus. E aos poucos a gente lutou por esse objetivo. Professor, com relação a Remo e Paysandu, hoje a gente sabe que a rivalidade no futebol paraense, duas grandes equipes do futebol brasileiro, né? A gente trata dessa forma. E você teve passagem pelos dois. Isso é importante para a sua carreira profissional. E hoje você está contando um pouco dessa história de como tudo isso aconteceu, né, professor? É assim, né? A gente tinha um sonho. Eu, como a faculdade naquele tempo era pago, tinha despesas, eu tive que ir fazer a escola técnica em Belém para me arranjar um emprego para poder pagar a minha faculdade. Aí eu passei, foi 1 ano e pouco. Naquele tempo eu guardei 35 cruzeiro, na época do dinheiro. Aí eu voltei e vim fazer a minha faculdade. Quando eu estava no 2º ano, aí eu fui pedir um estágio no Paysandu, porque meu sonho era esse, né? Era um dos sonhos meus. E aí eu cheguei lá, dei muita sorte, né? Que encontrei o Aureliano Beltrão, que ele era professor de educação física e treinador. Cheguei lá, procurei pelo presidente, e quando ele ouviu a conversa, ele falou assim: professor, eu sou professor, vem aqui comigo, eu quero que o senhor esteja. Eu já comecei a dar o primeiro inicial, né? E aí trabalhei no juvenil do Paysandu, depois fui para o profissional. E eu já vinha até me preparando uma entrevista na televisão. Você tem a ver com o sonho. E aí eu trabalhei, só para não ir muito longe, eu fui considerado entre os 10 melhores preparadores físicos do Brasil. Porque eu fui o cara dedicado. Isso foi o que falei, a revista, a Placar falou isso. Então, e aí só faltava ir pro Remo. E agora, como é que vai pro Remo? O Remo foi que, como eu estudei muito, fui uma pessoa sempre estudioso na minha profissão, porque eu quero inclusive falar isso para vocês aqui, todos nós seguimos algumas linhas de conhecimento. Quem é religioso segue a fé, acredita em Deus, não importa a igreja. E quando não é a fé, é a ciência. Você tem que seguir a linha da ciência, mas você tem que ter a sua metodologia de trabalho. Você tem que ser diferenciado por alguma coisa. E isso era uma da minha preocupação. Seguir a ciência, mas ter meu trabalho. E eu montei meu trabalho baseado em pesquisas. E aí, esse foi o diferencial, né? Me lembro quando um dia nós estávamos em Baitetuba, o professor Chicão, que eu tenho uma grande lembrança dele, e eles, no encontro lá, o mestre lá do encontro falou: a educação física no Pará tem 2 momentos, um antes do professor Itaparica e outro depois. E eu estava lá. Essa para mim foi a maior recompensa dessas mudanças. Então, e como isso era diferente, o trabalho era diferente, aí o Remo me colocou grana. Como a gente trabalha, sobrevive também, a gente precisa de dinheiro, né? Aí eu não resisti, conversei com o Paysandu e atravessei o Bainão. E agora, como ficou aquela relação, né, professor, de atravessar a Avenida Almirante Barroso para defender, para fazer um trabalho
pro Clube do Remo. Foi normal ou como foi que o Paysandu digeriu essa situação lá? Você sabe que toda mudança na nossa vida ela é próspera. Até por vezes quando muda para ruim, se a gente não mudasse, a gente não sabia que ficou ruim, né? Verdade. E lá eu fui para lá, houve quem era a favor, quem era contra. Mas aí eu trabalhei no Remo. Trabalhei no Remo mais ou menos 3 anos. E lá estava um cidadão chamado Gerson dos Santos. Um cara que foi meu pai, meu amigo. Aprendi muito. E aí de lá, eu me lembro quando eu saí do Paysandu, o Geraldo Rabelo falou: Taparica, não volta nunca mais para o Paysandu. E aí... Esse Geraldo Rabelo quem era? Diretor do Paysandu. Aí eles foram tirados do seu Gerson, porque o trabalho no Remo era muito bom. Tiraram de lá o seu Gerson, o Paysandu, articulou, mandou o João Velino pro Remo brigava com o Gerson, pro Gerson sair, pro Paysandu contratar o Gerson. Aí o Gerson saiu do Remo, me chamou e falou: professor, me tiraram do Remo. Foi. E o próximo alvo era eu, me tiraram. E o João Velino brigou comigo, eu saí também. E logo em seguida o Paysandu contratou o Gerson dos Santos, correu em cima do Gerson. Aí o Gerson falou: só volto pro Paysandu se o Taparica for comigo. Aí o Geraldo Rabelo um dia chegou lá comigo: meu pé de coelho, eu vim te buscar, tá de volta. Não tive jeito, né, professor? Então aí nós fizemos um trabalho muito que já fui bicampeão, né? Participei de 6 campeonatos brasileiros, conheço quase todo o Brasil, entendeu? Aprendi muito. Trabalhei no Isabelense, o doutor Dilson Abril me deu um prêmio de ir para o Campo de Jordão, em São Paulo, fazer curso. Fiz muito curso, viajei muito, me preparei. Quando eu percebi que eu estava preparado, eu digo: agora eu vou servir no município, vou para Cametá. Professor, é exatamente isso que é a pergunta que eu já lhe fazer. Você deixar um trabalho, você abrir mão de alguns sonhos que ainda eram seus para vir, digamos, para Cametá. Como tudo isso aconteceu, professor? É assim, né? Como você falou, são sonhos, né? São sonhos. Eu acho, por exemplo, quando eu falei, se você hoje é um trabalhador da imprensa, como o rapaz que está filmando aqui, adquire conhecimento, experiência, compartilhe isso com as outras pessoas, para que elas também possam ter oportunidade de crescer. Eu sabia que naquelas alturas, entre eu e o município, eu sabia que mais precisava era o meu município. Aí eu renunciei Portuguesa de Desporto, renunciei Arábia Saudita, renunciei vários países aí, uns 2 ou 3 países que me levaram. O Leandro Beltrão queria me levar com ele, e o time São Paulo queria me levar. Aí eu disse: não, eu vou servir no município. Aí eu vim para cá, para Cametá. Aí aqui na época, sem querer desmerecer ninguém, eu era o único professor formado em Cametá. Tínhamos grandes professores: Paulo Sérgio, Jorge Damasceno, Chicão já veio depois, Mariazinha, Rosilda Pinto, sabe? Nos juntamos e formamos um time de professores. Aí eu fui presidente da liga, fui coordenador de educação física, criamos jogos internos, jogos intercolegiais, levamos a equipe para o JEPs. Na época, homem não jogava salão, homem não jogava vôlei, aliás, e mulher não jogava salão. Eu tive que levar o pessoal para o JEPs para mostrar para ele outra realidade, para voltar. Bom, conclusão. Quando eu saí de lá, né, o Paysandu chegou até mandar um avião para me buscar de volta. Eu disse para ele que não mandasse, que eu não ia. Entendeu? E o Beraldo Francês me perguntou: Itaparica, e o esporte em Cametá? Eu disse: Cametá vai ser campeão daqui a 5 anos, do Intermunicipal. Todo um projeto, né, professor? Todo um projeto. E aí começamos o trabalho, não fui só eu, o Ari, o professor Chicão já estava aqui, o Caçapa, Novato, né, e muita gente ajudou, que eu me esqueço o momento aí, nos ajudaram. Décio Tavares e muitos outros. E traçamos um projeto, criamos campeonato de 2ª divisão, criamos campeonato das ilhas, das vilas, das colônias, jogos internos, intercolegiais, e aí nós tínhamos mais de 2.000 atletas jogando para o fim de semana. Quando deu 4 anos, nós tínhamos 2 seleções do Intermunicipal. Aí revelamos Bebé, Xabá, Canu e Varela e tantos outros que foram para o Paysandu. Nós tínhamos 3, 4 seleções aqui. Que eram respeitadas, né, professor? Aí fomos campeão, bicampeão, tricampeão, fomos campeão de Master, Guarani foi campeão de clube. O João Medeiro me convidou para ser uma diretoria do esporte, um diretor de esporte, e disse assim: olha,
que tu precisar, tem. Foi aí que nós criamos todos esses campeonatos. Tudo isso que nós fizemos. Foi no governo João Medeiros. Ele me deu liberdade. Dinheiro não faltou, material esportivo não faltou. Quando nós pegamos aqui o primeiro time para treinar nesse estádio aqui, nós trouxemos uma bola para cada jogador. Entendeu? Converse com o Ari um dia e pergunta a história. Entendeu? Foi uma revolução. Tudo que eu aprendi, que eu podia repassar, eu repassei. Eu sou um cara seco em conhecimento, está tudo repassado, quase seco. A última oportunidade que eu estou tendo é agora no governo do Vitor Cassiano. Quando ele me chamou, aí eu fui fazer um levantamento, como estava o esporte amador, que eu estava afastado quase 20 anos. Aí eu fui ver que o esporte amador está servindo comércio. Campo do Pacajá acabou, Guajará acabou, Canto Tapera acabou, Bom Jardim, e vários campos de futebol acabaram. Aí criaram as arenas. Na arena está o bar e a arena no lado. Acaba de jogar. E farra, né? Farra, né? Tu vai criar um campeonato, se não tiver dinheiro, não tem campeonato. O esporte amador mudou o rumo. Ah, vamos acabar com isso? Não vamos, mas nós temos que dar outra alternativa. Por exemplo, o esporte amador, quando se fala em educação, se fala em esporte amador. Quando se fala em religião, se fala em amor, solidariedade, fé. Quando se fala em tudo que tu fala, comunidade, o esporte amador é para preparar o cidadão para a vida. Se ele fazer errado, o problema já é dele. Mas o esporte amador é para ajudar a juventude, a criança, a sociedade. Não importa se ele é gari, se ele é médico, se ele é engenheiro, importa que ele viva dignamente, honestamente. Essa é a função do esporte amador. E o esporte amador estava sendo usado para destruir a juventude. Então, entrou um circuito. Cametá já trouxe campeonato profissional da Federação de Handebol, Copa do Handebol. Cametá trouxe os jogos abertos para Cametá, onde a estrutura do município melhorou. Cametá hoje é reconhecido no estado dentro do circuito do esporte amador. Só para ter uma ideia, nós vamos voltar de muitos anos hoje ter os jogos intercolegiais. Eu estou realizando o resto do meu sonho, mas ainda tem outros. É que em Cametá seja criada a Secretaria de Esporte, para que a gente tenha os departamentos de vôlei, basquete, salão, e criar um calendário esportivo para o município. Quando a criança entrar na escola, ela já sabe para onde ela quer ir, qual modalidade para ir, que o esporte não só prepara para a vida, mas dá oportunidade de vida. De tu ser, por exemplo, quando fomos no GEPS em Belém, naquele ano, vários atletas nossos foram convidados pelo Paysandu, pelo Colégio de Nazaré, pelo Moderno, para receber bolsa, para continuar estudando. Então o esporte amador dá essa oportunidade também do cara se realizar profissionalmente e ajudar as pessoas. Então, para ir muito longe, eu estou cada vez me secando mais de conhecimento para poder eu morrer e repassar tudo o que eu aprendi, o que eu posso no meu município. Gente, muito bem, esse aqui foi o bate-papo, né? O nosso entrevistado, o professor Itaparica, contando um pouco dessa história. Você que sempre está acompanhando aí o programa É Pai d'Égua. Mais uma vez, agradecer, obrigado pelo carinho da tua audiência. Não se esqueça que na próxima semana tem muito mais entrevista com você no melhor programa do município de Cametá. Valeu, gente, e aquele abraço.